A maioria dos nigerianos são cristãos ou muçulmanos. Mas, em um canto do sudeste da Nigéria, alguns membros da tribo Igbo mantêm kosher, oram em sinagogas e celebram feriados judaicos. O que os torna judeus, certo? Bem, depende de quem você perguntar. Segundo a lei judaica, judeus são aqueles nascidos de mãe judia ou convertidos formalmente ao judaísmo. E ainda assim, muitos nigerianos veem os Igbo como judeus, independentemente do que praticam ou acreditam. Os Igbo estão divididos quanto a si mesmos. Alguns se identificam como judeus, outros não. Então quem está certo? E por que a identidade Igbo é tão complicada? O povo Igbo vive no que agora chamamos de Nigéria há milhares de anos. São conhecidos por suas sofisticadas técnicas de metalurgia e fabricação de vidro, sem mencionar um sistema bancário único que ainda é usado hoje. Além disso, eles praticam uma forma de democracia há séculos. Antes da chegada dos missionários cristãos europeus no século XIX, os Igbo seguiam uma religião tradicional denominada Omenana. Suas tradições incluíam circuncisão dos filhos, sacrifícios queimados e diversos rituais de purificação. O mais incomum desses rituais envolve enviar um bode para o deserto para carregar os pecados da comunidade, o que se tornará relevante em 1 minuto. Costumes semelhantes são encontrados em toda a África. O que torna os Igbo únicos, então? Segundo o antropólogo Dr. Daniel Lees, muita coisa. O Dr. Lees começou a estudar os Igbo após um encontro casual com um homem Igbo em um bar na Suíça. E ele aponta que alguns costumes Igbo têm um toque em comum. A circuncisão é comum na África. Isso não prova nada. Mas então você poderia dizer, ok, qual é a data em que a circuncisão é realizada? A circuncisão no 8º dia está bem ali nas primeiras fontes sobre os Igbo. Lembra da história de enviar um bode ao deserto para carregar os pecados? Isso parece um antigo costume israelita. Já ouviu falar de bodes expiatórios? É de onde vem o conceito. Então, essas práticas sobrepostas são apenas uma coincidência? Ou elas indicam uma conexão antiga? Judeus e cristãos acreditavam, muito antes de conhecerem os Igbo, que a África poderia abrigar um grupo oculto de israelitas. Por quê? O Talmud afirma que algumas partes das 10 tribos perdidas acabaram na África. Além disso, o livro bíblico de Zefanias afirma que os israelitas dispersos retornarão de além dos rios de Cush. Quando o Império Britânico enviou expedições pelo rio Níger, os principais rabinos do Reino Unido entregaram às autoridades coloniais cartas em hebraico caso encontrassem tribos de Israel. Até onde sabemos, eles não encontraram falantes de hebraico, mas acharam algo interessante. Os britânicos estabelecidos na África Ocidental trouxeram missionários cristãos para ensinar aos locais sobre a Bíblia, que registra a história das 10 tribos perdidas de Israel. Enquanto os Igbo conheciam e se convertiam ao cristianismo, eles se identificavam como descendentes dos antigos israelitas. Eles reconheceram seus costumes nos da Bíblia hebraica. Os missionários britânicos adoraram isso. Isso reforçou a narrativa de que o cristianismo é a evolução natural do judaísmo. Mas os Igbo sempre se identificaram assim? Essa identificação começou quando os britânicos chegaram. Como tudo relacionado aos Igbo, depende de quem você pergunta. Líderes Igbo tradicionais dirão que seu povo sempre se identificou como descendentes da tribo divina. Então, quando eu estava crescendo na Nigéria, provavelmente todos diziam, sim, os Igbos vieram de Israel, a terra de Israel. Era um conhecimento comum que todos nós dizíamos em voz alta, sem nos importarmos com quem falava sobre isso. A maioria dos acadêmicos discorda, acreditando que essa conexão só começou depois que os britânicos chegaram. De qualquer forma, uma coisa é incontestável. No fim dos anos 1800, destacados pensadores Igbo escreviam muito sobre seu vínculo com os israelitas da antiguidade. Apesar de a maioria dos Igbo serem cristãos, alguns começaram a se interessar pelo judaísmo. Mas como os judeus estereotipados, todos eles adotaram uma abordagem diferente. Alguns misturaram rituais cristãos e judaicos com suas tradições ancestrais, formando o movimento sabatário. Alguns voltaram para sua religião ancestral, Omenana, que acreditavam ser o judaísmo bíblico. Assim, o judaísmo rabínico alcançou a terra Igbo. Nós temos um Naba! Essa é a forma de judaísmo que a maioria dos judeus pratica hoje. Acendendo velas de Hanukkah, realizando ceder de Páscoa, orando em sinagogas e curtindo o coral de meninos de Miami. Ok, talvez isso seja só comigo. Assim, alguns Igbo começaram a incorporar rituais judaicos rabínicos em suas práticas, enquanto outros abraçaram completamente.
Recapitulando, as coisas estão prestes a ficar selvagens. Muitos Igbo se identificam com uma antiga origem israelita. Desses, apenas uma minoria pratica o judaísmo rabínico de fato. Então, só essa pequena minoria se identifica como judaica, correto? Não tão rápido. Há mais uma complicação na mistura. No momento em que os britânicos entram na história dos Igbo, você sabe, na Nigéria, no envolvimento do Estado nigeriano, os britânicos, trazem consigo seu tipo de antissemitismo. O ódio não é exclusivo de nenhuma cultura específica. Toda a sociedade possui preconceitos e bodes expiatórios. Sim, isso é uma referência. Historicamente, diferentes etnias na Nigéria tinham pouco contato entre si. Cada grupo tinha seu próprio sistema de governo. Mas em 1900, ao transformar a Nigéria em uma colônia, os britânicos colocaram cada grupo étnico nigeriano em competição por poder e oportunidades. Quando grupos distintos disputam recursos, problemas inevitavelmente surgem. Os Igbo eram uma minoria étnica de grande sucesso com práticas culturais únicas que os expuseram a muito ódio. Os britânicos deram a esse ódio uma nova linguagem, tropos e estereótipos inéditos. Quando os Igbo saíram de sua terra natal em busca de oportunidades, encontraram uma forma de preconceito semelhante ao antissemitismo. O antissemitismo difere de outras formas de ódio por estar enraizado em teorias conspiratórias sobre um pequeno grupo controlando tudo nos bastidores. A imagem de que os Igbo são pessoas amantes do dinheiro, sabe, muito gananciosos e dominadores, é uma conspiração. Teorias da conspiração, sabe? Soa familiar? É basicamente tirado do manual dos antissemitas. Antissemitas não se importam como você se identifica. Eles não se importam com sua religião ou posição política. Eles não se importam se outros judeus o aceitam como tal, pois o antissemitismo é irracional. Quando eu estava crescendo na Nigéria, tornou-se uma coisa que seus pais chamariam para o quarto e diriam: olha, lembre-se, não importa o quanto da outra língua você acha que fala, ou acha que pode se identificar como eles. Todos sabem que você é Igbo primeiro. Em segundo lugar, você sabe que viemos de Israel. Eles não gostam de você como um Igbo e sabem que viemos de Israel. Cuidado por onde anda. A Nigéria tornou-se independente em 1960. Foi um momento de esperança para seu povo, cansado do domínio britânico. Porém, estabelecer um país pós-colonial é difícil, e a instabilidade trouxe uma terrível violência anti-Igbo. Os Igbos foram removidos do exército, governo, universidades e todos os lugares para fora das terras Igbo. Então, para realmente sobreviver, milhões de Igbo tiveram que voltar para o sudeste. Então, não importava se os Igbo se viam como descendentes dos antigos israelitas. Não importava se a maioria realmente praticava o cristianismo. E não importava se os judeus fora da Nigéria os reconheciam como judeus. Na visão deles, estavam sendo violentamente atacados por estereótipos que pareciam e sentiam como ódio aos judeus. Assim como os judeus, os Igbo fugiram de volta para sua terra natal para escapar da perseguição. Assim como os judeus, eles desejavam ser donos de seus destinos. Em 1967, eles fizeram algo que desagradou o governo nigeriano. Eles se separaram, criando um país independente, Biafra. Esse desejo de independência dos sauditas de Biafra, isso foi por causa dos massacres, porque eles simplesmente temiam por suas vidas, e foi por isso que eles disseram: precisamos de nosso próprio Estado. Porém, como mencionado, tentar estabelecer um país independente nem sempre é um processo pacífico. Por 3 anos, Nigéria e Biafra estiveram presos em um conflito horrendo. As forças nigerianas massacraram centenas de milhares de civis biafranos, e muitos morreram de fome. Biafra foi derrotado e os Igbo foram reintegrados à força à Nigéria e submetidos à pobreza. Os nigerianos não Igbo chamam este período de Guerra Civil Nigeriana. Muitos Igbo chamam isso de genocídio biafrano. Foi apenas mais um ponto de identificação entre Igbo e judeus. Não importava se os Igbo se identificavam como judeus, israelitas, cristãos, sabatistas ou algo completamente diferente. Judeus globalmente simpatizavam com sua situação. Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto, falou por eles. Então eu me lembro quando vi pela primeira vez crianças de Biafra famintas, eu não dormi. Eu tentei tudo o que pude realmente ao meu redor, e escrevi artigos e liguei para as pessoas e organizei
atividades para enviar comida para aquelas crianças. Organizações judaicas apelaram aos Estados Unidos da América. Organizações judaicas pediram ajuda ao Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos da América, afirmando que não podem ficar em silêncio diante da destruição deliberada da vida humana em Biafra. Em um memorando, Henry Kissinger descreveu os Igbo como os judeus errantes da África Ocidental, talentosos, agressivos, ocidentalizados, invejados e ressentidos, mas frequentemente desprezados por seus vizinhos na Federação. O antissemitismo não define o judaísmo. Nossa identidade é milenar. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos quem somos. O mesmo é verdade para os Igbo. A identidade deles não é definida por aqueles que os perseguem ou odeiam. É definida por suas raízes e história. A negação da identidade israelita, judaica, hebraica ou Igbo nunca será uma solução para o antissemitismo. Acredito que a solução será identificar-se com quem você é e então enfrentar o problema de frente. Muitos Igbo se identificam como descendentes dos antigos israelitas, embora não todos. No entanto, isso não quer dizer que eles se identifiquem como judeus, apesar de seguirem algumas tradições judaicas. Para a maioria dos Igbo, circuncidar os filhos no 8º dia ou casar-se sob um dossel são costumes culturais, não religiosos, uma homenagem à sua antiga linhagem. Por isso, muitos Igbo incorporam costumes judaicos em suas vidas, mesmo praticando o cristianismo. Todo Igbo, incluindo até o cara no Vaticano que é um cardeal, vive por tradições que os judeus reconhecerão como tradições israelitas. Acho isso realmente legal, pois, diferente de grupos missionários como Judeus para Jesus, eles não têm interesse em substituir o judaísmo ou converter outros judeus. Desde que respeitemos os limites mútuos, nossos costumes compartilhados são uma bela fonte de união e aliança. Recentemente, tropecei acidentalmente em uma reunião Igbo em Atlanta. Os organizadores ficaram animados quando eu disse que sou de Israel. Eles me disseram que nossos ancestrais são de lá. Nós amamos Israel. Foi um momento de calor em um mundo que nem sempre acolhe os judeus. Mas todos os judeus acolhem os Igbo? Especialmente os milhares de nigerianos da etnia Igbo, que se identificam como judeus e seguem o judaísmo rabínico? Os Igbo aprenderam sozinhos a ler e rezar em hebraico. Os serviços de oração deles são quase idênticos aos serviços judaicos ortodoxos mundialmente. O que significa isso? Ouça, Israel, o Eterno é Deus. O Eterno é um. Tudo o que queremos é apenas reconhecimento. Apenas reconhecimento. Queremos ser capazes de entrar em qualquer sinagoga e sermos bem-vindos e vistos como um irmão, como uma irmã. Centenas de Igbo se mudaram para Israel, onde enviam seus filhos para servir no Forças de Defesa de Israel. Mas a situação deles lá é complicada. Depois de chegar a Israel, eles se converteram formalmente ao judaísmo através de um tribunal rabínico ortodoxo. Apesar da política interna, o Estado se recusou a reconhecê-los como judeus. Esses eventos geraram um forte sentimento de isolamento entre os Igbo em Israel. Meu primeiro filho já concluiu seu serviço no Forças de Defesa de Israel. Meu segundo filho, Yoel, está atualmente servindo no Forças de Defesa de Israel. E existem tantos outros. Basicamente, eu gostaria que a comunidade judaica Igbo em Israel fosse concedido o seu lugar de destaque entre todos os judeus aqui em Israel. Tanto na Nigéria quanto em Israel, a minoria Igbo que pratica o judaísmo enfrenta grandes desafios. Ao reafirmar sua identidade, eles se dedicaram a aprender sobre as práticas judaicas rabínicas. Porém, as autoridades judaicas mainstream só os aceitarão como são se eles se converterem formalmente, às vezes pela segunda vez. Alguns rabinos em Israel e na América estão desafiando essa ideia e iniciando um relacionamento com as comunidades Igbo. Então, os Igbo são judeus? É uma pergunta tão complicada. A história ligou as identidades Igbo e judaicas de maneiras incríveis. Estamos unidos por costumes, experiências compartilhadas e uma história de sobrevivência diante da perseguição. As identidades mudam com o passar do tempo. Mas o povo judeu e o Igbo, não importa como se identifiquem, permanecem firmemente enraizados nas antigas tradições que nos sustentaram por milênios.